Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos resolver as questões de inglês da prova da ESA do ano de 2021. Nessa prova aqui a gente vai ter aí 10 questões. Nas provas anteriores, né, do ano de 2019 e do ano de 2020, a gente teve aí 4 questões por provas que a gente fez, né, na aula passada. Aí se você estiver assistindo esse curso aqui como uma trilha. Tá? Então, a partir dessa prova aqui, a gente vai ter aí 10 questões por provas, e você vai ver, né, que as questões ela vai ficar um pouco mais elaborada, elas vão ficar, né, um pouco mais elaboradas aí ao decorrer da nossa resolução. Bom, então vamos lá, questãozinha aí, ó, de número 41 da prova da ESA. Ela diz o seguinte, ó: todas as palavras abaixo formam o plural em inglês como a palavra folto, exceto... Bom, a gente tem aqui a palavra folto, pessoal. A gente estuda lá no plural que palavras terminadas em O, que são reduzidas ou estrangeiras, geralmente acrescentamos o S quando elas formam o plural. Então, folto é uma dessas palavras aí reduzidas. Bom, folto é a redução da palavra photography. Então, ó, ela é a redução dessa palavra aqui, e ela, nessa palavra, ela termina em O. Quando a gente tem isso, a gente vai formar o plural apenas acrescentando o S. Então, ó, photo vai ficar assim, ó, photos, photos. Ok? Bom, a gente vai ter aí photos. Agora a gente quer as palavras que formam, né, o plural pela mesma regra. A gente vai ter ali, ó, na primeira, deixa eu botar mais para cá. Mais para cá um pouquinho. A primeira palavra a gente tem vídeo. Vídeo, ela termina em O e ela é a abreviação da palavra vídeo tape. Vídeo tape. Então, essa palavra vídeo, ela forma o plural da mesma maneira que photo. Bom, piano. Piano é essa palavra também. Ela é uma palavra reduzida. Piano forte. Então, ela é uma palavra reduzida. Aí, termina em O. Então, ó, ela é a redução dessa palavra aqui. Então, ela também apenas acrescenta S. Vou botar essa aqui ó, em cima da palavra photos também. Bom, rádio, radiotelefone. Nós temos aí, ó, rádio, radiotelefone. É uma das reduções aí, né? Rádio, né? É a redução aí dessa palavra, tá? Então, ó, a gente apenas vai acrescentar S aqui nessa letra C. Bom, heroes, vamos pular heroes e vamos partir para quilo. Quilo também, pessoal, é uma palavra reduzida. Ó. Ela é a redução de kilogram. Kilogram. Então, ela termina em O e apenas acrescenta S. Aí. Bom, o que a palavra que a gente não tem, que a palavra que a gente tem aqui, que não segue a mesma regra que a palavra photo, é a palavra hero, que é herói. A gente vai formar o plural acrescentando S. A gente vai ter ali algumas palavras que terminam em O e elas acrescentam aí, né, essa desinência ES aí para formar o plural, que é o exemplo aqui de hero. A gente tem, por exemplo, potato, vou botar de outra cor para não confundir, ó. A gente tem potato, a gente tem tomato e elas formam o plural com ES. Então fica potatoes, tomatoes. Ok? Então, ó, o hero é bem semelhante a essas palavras aqui, esses substantivos aqui. Então, a única alternativa que não forma o plural da mesma maneira que photos é a alternativa letra D. Alternativa letra D aqui na primeira questão. Ok? Questãozinha aí de plural. Bem interessante essa questão aqui. Bom, continuando, a gente tem a questão de número 42. Ela diz o seguinte: complete the blanks with the right article when necessary. Bom, complete as lacunas com o artigo correto quando necessário. Atenção, o espaço em branco, esse espaço aqui, nas opções, significa que não tem artigo.
tá? Então, sem artigo aí. Bom, vamos lá. Nós temos essa frase aqui, ele diz o seguinte, ó. In my cottage, there are tables in the dining room and there is armchair in living room. Bom, na minha cabana, seria basicamente cabana, né? Na minha cabana existem mesas na sala de jantar e existe cadeira na sala de estar. Então, a gente tem essas lacunas aí para a gente preencher. Bom, vamos lá, pessoal. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Quando a gente não deve utilizar o artigo indefinido? Existem dois casos importantes que vocês precisam gravar aqui. Isso cai na prova, tá? Bom, não usamos artigos indefinidos no seguinte caso, ó. Também, não usamos artigos indefinidos. Em dois casos, esses casos são importantes. Que casos são esses? Bom, primeiro, antes de substantivos no plural. Isso aqui é importante. E segundo, antes de substantivos incontáveis. Não usamos artigos indefinidos antes de substantivos no plural e antes de substantivos incontáveis. Aí, ó, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, na primeira lacuna. Existem no plural, ó, mesas. Repare que eu tenho aqui, ó, mesas no plural. Então, eu não posso utilizar artigo indefinido nesse caso. Então, eu posso eliminar a letra A, letra C e letra E. Aqui, a gente não vai utilizar nada. Vazio. Bom, eu falo então, ó, na minha cabana existem mesas na sala de jantar e existe. Agora, a gente tem aqui, ó, um substantivo contável no singular. A gente pode utilizar o artigo indefinido para se referir a um único item de forma não específica, de forma geral ali. Então, eu posso falar, existe uma cadeira. Então, sim, eu posso falar aqui, ó, existe uma cadeira. Aí, lembra lá, a gente vai utilizar o an quando a gente tem a palavra ali, o substantivo começando com som de vogal. Então, aqui a gente tem esse azinho, então a gente vai utilizar o am, nesse caso aqui, ó. Am. Existe uma cadeira in the living room. Aqui, ó, ela facilitou. Em cima, ela bem colocou, ó, the dining room, me referindo a um cômodo específico ali da cabana. E aqui embaixo, eu falo que existe uma cadeira in the living room, também em um cômodo específico da cabana. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o D. Lá nas alternativas, ele facilitou também. Ó. Aqui já deixou vazio, né, que eu vou apagar porque tá feio. E aqui, ó, a gente tinha o A e o N. Como a gente não utilizou o A, a gente eliminou a letra B, ficamos aqui, ó, D e D. Então, ó, já temos aí a nossa alternativa. Aqui ele facilitou demais, porque se você matasse por aqui, aqui já ficava óbvio que a gente ia preencher com o artigo definido de, nesse caso aqui, tá? Então, a alternativa correta também é a letra D. Aí só vou colocar um exemplo aqui, ó. Exemplos que podem aparecer na prova de vocês. A gente pode ter o artigo indefinido and com information, por exemplo. Isso aqui pode aparecer. Ou and I advise. Isso aqui pode aparecer para vocês. Esses substantivos aqui, pessoal, eles são substantivos incontáveis. Em português, a gente pode até confundir, né? A gente pode até confundir um pouco do português com o inglês, no caso, porque em português, esses substantivos aqui são substantivos contáveis. Então, ele vai para o plural. Informação, informações. Conselho, conselhos, tá? Então, só toma cuidado aí, ó, que isso aqui não pode acontecer. Vou botar aqui até, ó. Vou botar aqui direito, peraí. Cuidado. Isso aqui é importante, pessoal. Não pode acontecer isso daqui, ó. Artigo indefinido com substantivos incontáveis. Bom, questão de número 42, alternativa letra D. Vamos lá. Complete the sentence below using the appropriate pronoun. Bom, complete a sentença abaixo usando o pronome apropriado. Aí eu tenho, ó, sometimes you want a search engine to find pages that have one or word
On, but not another word. Bom, às vezes você quer um mecanismo de busca para encontrar páginas que têm uma palavra nelas, mas não outra palavra. Aqui a gente vai, né, preencher ali com um pronome, né, como a questão já pediu no caso. Aí a gente vai ter o seguinte, pessoal, só lembrando lá, a estrutura padrão aí, né, a estrutura padrão que a gente vai ver, normalmente a gente vai ver, vai ser o seguinte: sujeito mais verbo mais complemento. Aí a gente vai ter, vamos ter aqui, ó, pronomes que assumem a função de sujeito e vamos ter pronomes que assumem a função de objeto. Nós vamos ter o subject pronouns e os object pronouns. Bom, na aula anterior, né, na resolução anterior, aí eu coloquei aqui quais eram os pronomes, né? Aí, I, you, he, she, it. E aqui, né, object pronoun, eu coloquei, né, o me, you, o him, o her, o it. Mas aqui eu vou fazer diferente. Aqui, pessoal, repare, eu tenho o subject pronoun, ele vem, ó, antes de verbos, Já os object pronouns, ele serve aqui, ó, como complemento. O complemento ele pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um adjunto adverbial. Só um minuto. Desculpa. Vamos voltando. Deu uma espirra aqui. Mas voltando. Ó. Aí o complemento ele pode ser um objeto direto, objeto indireto ou um adjunto adverbial. Aí a gente vai ter o seguinte. A gente tem, ó, os pronomes que funcionam como objeto. Esses pronomes, eles vêm depois de verbos, né? Como a gente pode ver ali. E depois de preposições. Isso aqui é só a revisão. Isso aqui é só para a gente dar aquela revisada, porque essa questão aqui ela é muito fácil, tá? Bom, a gente tem, ó, os object pronouns. Aí eu mostrei lá na aula anterior quais eram. E aqui, ó, só botei esses aqui quando a gente deve utilizar, ó, depois de verbos. Então a gente tem aqui, ó, o verbo, normalmente ele vem depois de verbos ou depois de preposições, tá? Aqui, como complemento, ele vem depois de preposições. Repare, ó, às vezes você quer um mecanismo de busca, né? Um mecanismo de busca para encontrar páginas que têm uma palavra on. Uma palavra onde? Aonde você quer? Nas páginas. Então aqui a gente tem um substantivo no plural. Eu vou me referir a essas páginas utilizando aí um pronome que funciona como objeto, porque ele vem depois de preposição ali, tá? Então, ó, on, then. O they pode? O they não pode porque ele vem, ó, aqui, ó, antes do verbo, ó. Ele, ó, vem antes do verbo. They não pode. They funciona como sujeito da oração. A gente tem aqui, ó, o then. O then pode? Sim, interessante, né? Eu preenchi lá em cima com then. A gente pode ter o there aqui, pessoal. Esse there, ele é um pronome lá dos casos possessivos, os adjetivos possessivos. E eles devem sempre, sempre, sempre vir acompanhado de um substantivo. Eles nunca podem vir aí sozinhos, tá? Quem está lá no curso sabe. Falei bastante sobre isso daqui, tá? Isso aqui é importante, ó. There é um adjetivo possessivo e ele vem acompanhado aí de um substantivo. Diferente lá dos pronomes possessivos que servem para substituir um substantivo já mencionado. Então, nesse caso aqui, a gente não pode utilizar a letra C também. A letra C está errada. O tis é um pronome demonstrativo, então não podemos utilizar tis. E por último, nós temos o there. O there, pessoal, significa lá. Lá. E também temos o here. Vou botar aqui, ó. Here, que significa aqui. Tá? Então, a gente não pode utilizar aí o there ou o here, por exemplo, porque eles não têm nada a ver aí, ó, com pronomes objeto, object pronoun, utilizado aí para completar o sentido de um verbo, vindo aí depois de verbos e preposições. O certo aqui é aquele object pronoun, ali se referindo a páginas, tá? Então, bem tranquilo aí, só para gente revisar aqueles assuntos bem básicos. Isso aqui é muito, muito básico, tá? Mas é bom, é importante deixar fixado aí na mente de vocês. Bom, a alternativa correta aqui é a alternativa letra B.
Alternativa correta em cima, letra D e letra D. Continuando, vamos lá. Bom, mark the correct alternative. Marque a alternativa correta. A gente vai ter o seguinte, ó. Don't speak so loud. The baby, lacuna, now. Ó, don't speak so loud. The baby, loud. Bom, a gente vai ter aqui, pessoal, um marcador temporal. Isso aqui é muito importante. Nas questões de tempos verbais, de verbos e tempos verbais, a gente sempre vai se apoiar aos marcadores temporais. Bom, os principais que são cobrados aí pela banca são presente simples, presente contínuos, passado simples, passado contínuos e presente perfeito. Então, esses são os cinco tempos verbais mais cobrados aí na prova da ESA. E você vai conseguir, né, matar ali a questão se apoiando nos marcadores temporais. A gente vai ver nessas questões com passado simples, passado contínuos, presente simples, presente contínuos aí, passado simples e passado perfeito. Passado perfeito não, presente perfeito, desculpa. Então a gente vai ver essas questões e a gente vai resolver essas questões só se apoiando ali nos marcadores temporais, como a gente vai fazer aqui agora. Bom, a gente tem esse now. Esse now é um marcador temporal aí, geralmente utilizado com o presente contínuos. A gente tem o seguinte, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente tem simple present. Vou botar aqui direito. Simple present. Os marcadores temporais que costumam aparecer aí com simple present, que expressam aí rotina, por exemplo, são usually. Ficou tão feio não. Ficou bom. Often, usually é geralmente, often, frequentemente. Eu falo todos os dias, por exemplo, every day. Every day, então, ó, relacionado à rotina. Rotinas aí, ó, on weekends. Eu faço alguma coisa aos finais de semana. Weekends. Eu falo que eu vou à academia, sei lá, uma vez na semana. Once a week. Então, essas palavras aí costumam aparecer ali com o presente simples. A gente também pode ter o presente contínuos. Contínuos. E algumas palavras como o now e o at this moment costumam aparecer junto com esse tempo verbal, at this moment. At this moment. Então, essas palavras aqui, elas geralmente aparecem aí com esses tempos verbais. Simple present, falando ali de ações habituais, e rotina. Já o present continuous, falando ali sobre ações que estão em andamento no momento da fala. Aí, ó, aparece normalmente essas palavras aqui. Bom, ela fala, ó, não fale tão alto, o bebê está dormindo agora. O bebê está dormindo agora. Vou utilizar o presente simples? Não. Aqui eu vou ter o are sleeping. Aqui eu tenho a presença do verbo to be, mais um verbo no ing. Isso aqui é um tempo contínuo, né, Emerson? Sim, vamos deixar ele aí. Vamos tirar ele agora não, vamos deixar ele aí. Bom, eu tenho aqui, ó, na letra C, de novo, o presente simples. Só repare que aqui em cima eu tenho a desinência S e aqui embaixo eu não tenho a desinência S. Então, não pode ser o presente simples aí. Bom, to sleep não pode ser. E aqui, ó, o bebê está dormindo. Is sleeping. De novo, agora eu tenho o verbo to be, mais um verbo no ing. Bom, pessoal, quando eu me refiro ao bebê, eu posso utilizar o he, se eu souber o sexo dele, né? Eu posso utilizar o he ou she, ou eu posso utilizar o it para me referir ao bebê também, tá? Mas a gente vai normalmente utilizar aqui, ó, he, she, né, para se referir ali ao bebê, se a gente sabe o sexo do bebê, então a gente se refere a ele como a terceira pessoa do singular. Aqui, pessoal, ó, a gente tem, ó, na letra B, a conjugação do verbo to be para a segunda pessoa do singular e as demais pessoas do plural. Então, a alternativa letra B também não pode aí por causa da conjugação do verbo to be. Ficamos aí, então, com a alternativa letra E, a nossa alternativa correta. Vamos utilizar aqui
o presente contínuos, porque a gente tem a presença de um marcador temporal aí referente, né, a situações que estão em andamento no momento da fala. Então, alternativa aí, alternativa correta. Bom, aí só um bizu, anota aí, ó, que é importante. Além de falar de situações que estão acontecendo no momento da fala, a gente também vai utilizar o present continuous para falar de quebra de rotina. Então, pode aparecer aí ó, o present, o simple present, que é o presente simples, junto com o present continuous na mesma oração ali. Aí ele vai te dar uma lacuna e vai pedir para você preencher. Por exemplo, eu falo o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui um exemplo. Bom, eu falo, ele costuma, geralmente estuda em casa. Ele geralmente estuda em casa. Mas, deixa eu botar de rosa, porque eu gosto de botar um marcador temporal de rosa. Mas, but, these days, esses dias, quebra de rotina. Vou botar aqui embaixo, vou continuar aqui embaixo. Mas esses dias, ele está... Ó, não, vou botar aqui, ó, lacuna para mostrar como que vai cair. Ele vai pegar aqui, ó, deixa eu apagar que isso aqui tá feioso, peraí. Ele vai te dar, vai botar lacuna e vai pedir para você preencher, ó. Ele, deixa eu tirar, at the library, estudando, né? Estudando na biblioteca. Repara, ó, ele geralmente estuda em casa. Mas esses dias, aí você já sabe, ó, quebra de rotina significa que eu vou utilizar ali o presente contínuos. Então, ó, mas esses dias ele está. Vou botar de vermelho agora. Não, de laranja. Ele está. He is studying. Ele está estudando na biblioteca. Ele geralmente faz isso daqui, ó, estudar em casa, mas esses dias ele está estudando na biblioteca. Quebra de rotina aí, bem interessante isso daqui, pode aparecer aí na prova da ESA, tá? Então só presta atenção aí, toma cuidado com isso. Bom, vamos lá, questão aí, né, questão de número 44, já falamos que é a alternativa letra E. Bom, questão de número 45, ela diz o seguinte: Which option has one word out of the context? Bom, qual opção tem uma palavra fora do contexto? Isso daqui é vocabulário, pessoal. Isso aqui é leitura, né? Os textos aí do dia a dia que você costuma ler. Então, isso daqui vocês precisavam de um pouco aí desse conhecimento. Bom, vamos lá. Aqui ela diz o seguinte, ó, na alternativa letra A nós temos shorts. Shorts, pessoal, são short mesmo, short que você utiliza em casa. Então, shorts. Aí. Sneakers, pessoal, isso aqui é tênis. Tênis aí. Swimsuit. Swim é nadar. Swimsuit é nadar. E suite é roupa. Roupa, né? Traje, seria traje. Aqui seria traje de banho, mas também acho que é mais adequado falar maiô. Aí, swimsuit, maiô. Traje de banho ou maiô. Aqui a gente tem cap, que é boné. T-shirt, bem tranquilo, né? Acredito que vocês saibam t-shirt, que é camisetas. E skirts. Isso aqui é saia, mini skirts, mini saia, tá? Então, aqui na letra A, o contexto é roupas. Roupas aí. Então, não tem nenhum aqui fora do contexto. Roupas. Bom, na segunda, nós temos o seguinte. Eu falo short, que é baixo. Tall, que é alto. Good looking, que é bonito. Pretty, que é bonito, né? Pretty é uma beleza ali um pouco mais delicada, geralmente referente à mulher, tá? As mulheres aí, tá? Então, pretty, bonita. Heavy, o heavy, pessoal, nesse contexto aqui, poderia ser o forte, pesado, forte. E o fim aqui seria fino ou magro. Repare, então eu falo que alguém é baixo ou é alto. Eu falo que um rapaz ele é bonito e uma menina ela é bonita. Eu falo que uma pessoa ela é pesada ou forte. Eu falo que uma pessoa ela é fina
ou magra. Então, repare, aqui eu tenho adjetivos. Adjetivos, deixa eu botar direito. Adjetivos referente aí a características físicas. Físicas, ok? Então, não tem nada aqui fora do contexto. Fora do contexto, tudo certo. Bom, eu falo o seguinte, friendly, amigável, não é porque tem essa terminação ly que vai ser advérbio, tá? Então, ó, friendly é amigável, amigável, serious, sério, funny, engraçado, nice, legal, smart, inteligente, shy, tímido. Então, aqui eu também tenho adjetivos. Porém, eu falo de características abstratas. Abstratas aí, tá? Então, ó, características abstratas. Amigável, sério, engraçado, legal, inteligente, tímido. Bom, letra B nós temos o seguinte. Nós temos Brazilian, brasileiro, Russian, russo, New Yorker, nova-iorquino, France, France, pessoal, é um país. France é um país. Vamos lá, continuando. Spanish, espanhol. English, inglês. Aqui, nessa parte aqui, eu estou falando de nacionalidades, tá? Então, faz uma anotação aí, ó, nacionalidades. Aqui acho que não vai dar para pegar. Deixa eu botar aqui, ó. Nacionalidades. Acho que vai ficar bom assim. Vamos botar aí nacionalidades, tá? Então, bota aí completo. Aqui a gente tem nacionalidades, porém aqui eu tenho França, e França é país. Nós temos brasileiro, russo, nova-iorquino, espanhol e inglês. Porém aqui eu tenho um país. O certo seria France. France, francês. Ele é francês aí. Bom, vamos lá. Deixa a alternativa letra D aí. Talvez a alternativa letra D seja a alternativa que nós estamos procurando. Bom, por último, nós temos a alternativa letra E. China, China, México, México, Germany, Alemanha, Turkey, Turquia, Índia, Índia, United Kingdom, Reino Unido aí, tá? Então, aqui a gente tem países. Países aí, tá? Então, aqui a gente tem todas as palavras no mesmo contexto. Então, a nossa alternativa correta para essa questão é qual opção está fora de contexto? Alternativa letra D. Porque aqui nessa parte a gente tem França, que é um país, e aqui a gente precisava de uma nacionalidade, que é French. French. Ok? Bom, vamos lá, continuando, pessoal. Questão de número 46. Número 46, calma aí, só um segundo. Não, vamos lá, vamos lá. O pessoal bebeu só uma aguinha, só uma aguinha. Minha garganta tá seca. Bom, vamos lá, pessoal. Nós temos o seguinte. In the sentence, Jackson wasn't really hungry. He was only pretend. The verb in bold means that. Bom, na sentença, Jackson não estava realmente irritado. Ele apenas estava pretend. Bom, essa questão aqui ela é uma questão de falsos cognatos, pessoal. Falsos cognatos aí. Nós temos o seguinte. Ele fala, ó, o Jackson, ele não estava realmente irritado. Ele estava apenas pretend. Bom, o que são falsos cognatos, pessoal? Falsos cognatos são palavras que possuem a grafia, né? Por exemplo, eu tenho uma palavra que é falso cognato com o português brasileiro, por exemplo, de inglês para o português. Então, elas possuem a grafia não, elas possuem grafias semelhantes, porém, os significados são totalmente contrários, totalmente diferentes aí. Por exemplo, aqui eu falo, ó, o Jackson não estava realmente irritado, ele apenas estava pretendendo. Não, não é pretendendo aqui. Pretending, não, é fingindo. Ele apenas estava fingindo. Então, a gente tem aqui ó, o pretend.
Pretend. Aí, ó, pretend. Ele é um falso cognato, ó. Pretend, ele não é pretender. Ele significa fingir. Fingir. Fingir alguma coisa. A gente tem, ó, o pretender sendo o intend. Intend, que significa pretender, desejar alguma coisa, desejar fazer alguma coisa. Entender, tá? Então, ó, presta atenção aqui, isso aqui é importante. A gente vai ter o seguinte, outros aqui, deixa eu só colocar aqui antes da gente partir aí para as questões. A gente também tem outro famoso, né, que é o push. Quando você vai lá no banco acompanhar alguém ou fazer alguma coisa para você, você vê lá push, push. Aí você pensa, push, puxar. Não, o push significa empurrar. Empurrar. Aí a gente também tem aí, ó, o pull, no caso. Esse sim seria o puxar, tá? Então esses dois aí são famosos, são importantes que vocês saibam, né, sobre esses daqui. Bom, vamos lá, vamos partir aí para a questão. Ele diz o seguinte, ó. Jackson agiu como se ele estivesse irritado. Sim, né? Fingir é agir como se você estivesse irritado. Interessante a letra A. Letra B. O Jackson vai ficar irritado? Bom, não, né, pessoal? Se ele estava fingindo, ele não vai ficar irritado. O Jackson tentou não ficar irritado. Ó. Jackson tentou não ficar irritado. Não, pessoal. Não é isso aí que pretend significa. Jackson wants to be angry. Bom, o Jackson quer ficar irritado. Bom, essa daqui seria basicamente o intend. Entende? Ele pretende, ele deseja fazer alguma coisa. Aí você vê esse pretend aqui, você não sabe que esse pretend é um falso cognato, você ia lá e marcar wants to be angry. Ele quer ficar irritado. Não, mas está errado aí, tá? O pretend é fingir. Então, letra D também não pode. E na letra E nós temos Jackson becomes angry easily. O Jackson fica irritado facilmente. Também não. O pretend significa que ele agiu como se ele estivesse irritado. Ok? Então, ó, questão 46, a gente tem aí a alternativa letra A. Letra A. Só com uma print aqui, ó. Print. Print. Bom, 46, letra A. Acabei vendo agora. Vamos lá, vamos lá. Continuando. Questão de número 47, uma questão aí, ó, de interpretação de texto. Interpretação de imagem, né? Figuras ali. Vamos lá, ele diz o seguinte. Aqui essa questão vai até ser interessante, ó, porque a gente tem aqui ó, o intends. E a gente fala do intend bem aqui, tá? A gente fala do intend aqui, ó. Vamos lá. Bom, read the comic strip. Read the comic strip and mark the best opinion about the attitude of the soldier who is giving food to the squirrel. Bom, leia a tirinha e marque a melhor opção sobre a atitude do soldado que está dando a comida para o esquilo. Aí a gente tem aqui, ó, essa tirinha. Aí a gente tem esse cara aqui, ó, dando a comida para o esquilo. Ele fala, ó, eu estou dando a esse esquilo um pouco, né, do ensopado de cookie, torta cookie ali. Aí o outro fala, ó, nossa, isso é muito gentil, that's kind. Isso é muito gentil, isso é legal da sua parte. Aí ele vai e responde, ó, bom, se ele não ficar doente, está seguro para eu comer, tá? Ó, se ele não ficar doente, está seguro para eu comer. Aí o cara responde, isso é cruel. Isso é cruel. Aí o esquilinho aqui, ó, acaba ficando com os olhos revirados. Bom, aí vamos lá. Na alternativa letra A, nós temos o seguinte, ó. O soldado intends to kill the squirrel. Bom, o soldado pretende matar o esquilo? Não, pessoal. Ele pretende matar o esquilo? Não. Ele só está dando ali a comida para o esquilo experimentar. Se o esquilo não ficar bem, significa que a comida ela não é segura para o soldado comer. Então ele pretende matar o esquilo. Aí lembra lá, ó, o intend, querer fazer alguma coisa. Ó, o intend, pretender,
querer fazer alguma coisa? Não, não podemos afirmar isso aí, tá? Letra B. O soldado suspeita da qualidade da comida. Bom, essa é interessante, né? Ele está dando a comida primeiro para o esquilo experimentar. Se o esquilo não ficar mal, então é seguro para ele comer. Então, ó, sim, interessante essa daqui. Vamos lá, continuando. Bom, o soldado quer saber a opinião do esquilo sobre a comida? Não, né, pessoal? Isso aqui não. Nada a ver essa questão, essa alternativa aqui. O soldado não quer saber ali a opinião do esquilo, ele só quer saber se é seguro para ele comer. Bom, letra D. The soldier loves animals and cares about them. Bom, o soldado ama os animais e se importa com eles. Bom, isso aqui não podemos afirmar. Eu não daria minha comida, né? Se eu duvidasse da qualidade da minha comida, se eu soubesse que a qualidade da minha comida fosse fazer mal para, sei lá, o meu cachorro, o meu gato, eu não daria essa comida para eles experimentarem, para ver, né, para eu testar ali se aquela comida está segura ou não para eu comer. Então, o soldado ama animais e se importa com eles, eu não posso afirmar isso aqui. E por último, nós temos aí, ó, the soldier is sure that the food is healthy and delicious. O soldado tem certeza que a comida é saudável e deliciosa? Não, se ele tivesse certeza, ele não daria para o esquilo. Ele não daria para o esquilo comer, tá? Então não. Aí chegamos aí na alternativa letra B, continuamos aí com a alternativa letra B, a nossa alternativa mais adequada. O soldado está suspeito da qualidade da comida. 47, letra B. Bom, 48, continuando. Nós temos o seguinte. Aí, continuando. 48, nós temos o seguinte. Observe the extract below. Bom, observe o fragmento abaixo. Everybody's going on holiday, Bill said. He laughed. It's going to be wonderful. No work for 2 weeks. Aí ele fala, ó. Todo mundo está saindo, né, para o feriado, está indo para o feriado. O Bill disse o Bill. Ele riu. It's going to be wonderful. Será maravilhoso. Não precisamos, né? Não terá trabalho por 2 semanas. Aí a questão continua. Escolha a opção onde você pode observar a mesma sentença verbal como nas palavras sublinhadas. Quais palavras foram essas? Essa daqui, ó. Everybody is going on holiday. Aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte. A gente tem ali, ó, esse... Vou tirar aqui. S. E depois a gente tem aqui, ó, o verbo no ing. A gente tem, ó, is going on holiday. Isso aqui é o que? O verbo to be mais um verbo no gerúndio. Isso daqui é o característica aí dos tempos contínuos. Isso aqui é característica dos tempos contínuos, né? O verbo to be mais um verbo no gerúndio, tá? Aqui, no caso, tá no presente contínuos, porque a gente tem aqui, ó, essa conjugação do verbo to be no presente. Aí eu vou botar aqui também só pra gente não... Present continuous. Verbo to be mais ing é uma característica aí dos tempos contínuos, tá? O verbo to be no presente mais ing é o present continuous, tá? Só pra gente ficar aqui no mesmo... Entender aqui o que eu acabei de fazer. Bom, vamos lá, pessoal. Nós temos aí, ó. Todo mundo está indo para o feriado. Todo mundo está saindo para o feriado. Disse o Bill. Ele riu. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Não teremos trabalho por 2 semanas. Escolha aí, né, a opção que tem a mesma sentença verbal. Aqui, pessoal, ele utiliza o presente contínuos para falar de uma ação aí no futuro, né? Uma ação. As pessoas estão saindo para o feriado, aí depois ele fala que uma ação vai acontecer no futuro. Aqui, no caso, ele fala que vai acontecer no futuro, mas o que importa ali mesmo é essa parte aqui, ó, do presente contínuos. Bom, vamos lá, vamos ler aqui, ó. Na letra A, nós temos They are traveling until Saturday. Ele está a viajar até sábado. Aqui na letra A, a gente tem um erro. A gente tem o verbo to be, a gente tem a presença do verbo to be, e depois do verbo to be, a gente tem o verbo no infinitivo. A gente não utiliza isso daqui.
E depois a gente tem o seguinte, ó. Eles vão viajar até. Isso significa que eles vão estar viajando até sábado. Uma ação em andamento. Nessa letra A aqui, esse travel está errado. O certo aqui, pessoal, seria traveling. Traveling. Aí vai ficar, eles estão viajando, uma ação, ó, until, uma ação em andamento até sábado. Eles estão viajando até sábado. Então a alternativa letra A está incorreta. Bom, we can play basketball really well. Deixa eu apagar um aqui. Bom, nós podemos jogar basquete muito bem, realmente bem. Aqui a gente tem o seguinte, pessoal, a gente tem a presença do verbo modal, e depois do verbo modal a gente tem o ing. Depois de um verbo modal, pessoal, a gente precisa utilizar o verbo no infinitivo sem o to. Isso aqui é importante e aparece, como apareceu aqui para vocês. Can play, com esse ing aí, não pode acontecer, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui é absurdo. Isso aqui é importante. A gente não pode utilizar gerúndio, a gente não pode utilizar particípio depois de verbos modais. Aí a gente tem aqui ó, o can sendo um verbo modal, depois dele a gente deveria utilizar o infinitivo. Seria o seguinte: can play basketball really well. Então, letra B está incorreta. Bom, aqui na letra C nós temos o seguinte: I am eating. Eu estou comendo. Ou seja, uma coisa que eu estou fazendo no momento ali que eu estou falando. Então, nesse momento, eu estou comendo. Você pode me ligar mais tarde? Can you call me later? Você pode me ligar mais tarde? Bom, sim, pessoal. Aqui, ó, tranquilo. A gente tem a presença do verbo to be. Vou botar de azul. Do verbo to be e do verbo no gerúndio. Então, sim, verbo to be mais verbo no ing corretamente utilizado. Aí, então sim, eu estou comendo. Você pode me ligar mais tarde? Bom, vamos lá, deixa a letra C aí. Vamos para a letra D. Eu falo o seguinte: She's going home every weekend. Ela está indo para casa todo final de semana. O que é isso daqui, pessoal? Every weekend. O que é isso? Vamos lá, vamos ver se eu botei lá em cima. Eu botei aqui, ó, every day. Uma rotina, uma ação habitual. Ação habitual. Quando a gente fala de ação habitual, a gente utiliza aqui tempo verbal. Presente contínuo ou presente simples. A gente vai utilizar o present simple present, presente simples nesse caso. Repare que eu tenho aqui, ó, o verbo to be mais um verbo no ing. Verbo to be mais verbo no ing. Tá aqui, ó. ING. Acho que dá pra ver, né? Acho que dá pra entender legal. Deixa eu ver aqui. Acho que dá sim. Deixa eu dar uma apagada. Acho que ficou feio. Vou botar de lado mesmo. Verbo no ING. ING. A gente utiliza aqui, ó, o tempo contínuos para falar de uma ação habitual. A gente pode utilizar isso? Não podemos utilizar isso. A gente precisa do quê? Do presente simples. Do presente simples nesse caso. Não podemos utilizar o present continuous ali com rotinas e ações habituais. Nós vamos utilizar o presente simples. She goes home every weekend. Goes home every weekend. Então, a alternativa letra D está incorreta. Bom, letra E, I study. Repare, eu tenho aqui ó, o gerúndio, e antes desse gerúndio, do gerúndio, eu não tenho o verbo to be, faltou o verbo to be ali, mas o verbo no ing. O verbo no ing a gente até tem, mas o verbo no gerúndio
nós não temos aqui na alternativa letra E, então a alternativa letra E está incorreta. Aqui, pessoal, o que poderia te pegar são essas duas aqui, tá? Aqui você só precisava ter essa maldade de que a gente utiliza o simple present quando a gente tem esse tipo de ação habitual aqui, ações habituais rotinas. Muito feio. Ações habituais e rotinas, tá? Então, aqui faltou o verbo to be. Ficaria o seguinte: I am studying. Então, faltou aí, tá? Nessa alternativa aqui, questão aqui, alternativa letra C. Essa questão aqui, ela realmente você precisava ter um pouquinho mais de atenção, tá? Demoramos um pouquinho aqui nela, mas essa questão ela é interessante aí. Preste atenção aí aos marcadores temporais, como eu mencionei lá em cima. A gente vai, né, se apoiar nos marcadores temporais para resolver as questões aí, tá? Então vamos lá, continuando. Aí, por último, agora a gente vai ter duas questões de interpretação de texto. Vou fazer a leitura aqui em português para a gente ser mais rápido. Vamos lá, nós temos o seguinte. Deixa eu enquadrar aqui direito. Nós temos o seguinte, ó. Marque a única alternativa correta de acordo com o texto abaixo. Ele ainda botou em português aqui ó, as alternativas. Facilitou. Eu falo, ó. O povo de Ovambo, na Namíbia, tradicionalmente constrói uma casa para suas crianças, usando postes de madeira, pendurado não, né? Fincado, cravado ali no chão, closely together, bem próximos, fincados ali no chão, próximo do outro ali, para formar uma parede circular. Entretanto, como a região onde eles vivem está sofrendo com a escassez de árvores, esse grupo étnico empreendedor está recorrendo, turning to, está se virando, né, recorrendo ali para um material de construção mais abundante. Então eles estão recorrendo a um material de construção mais abundante. The pit beer, bom, as garrafas vazias, as garrafas vazias de cervejas que se espalham pela beira das estradas e ficam disponíveis, né, de maneira barata, né, fica mais barato ali, disponíveis de forma barata nas lojas locais. Tá? Então a gente tem esse texto aí que fala sobre esse povo que constrói aí casas para as suas crianças, normalmente usando aí os postes de madeira. Porém, como aquela região está sofrendo ali com a escassez de árvores, ou seja, da madeira ali, eles estão utilizando aí garrafas vazias de cervejas que eles encontram mais barato ali nas lojas locais, tá? Aí vamos lá. Bom, na letra A nós temos, ó, como são um grupo étnico empreendedor, o povo, né, os ovambos, estão se voltando para o investimento no ramo de construção? Bom, nada a ver, né? Acabei de dar um resumo aqui sobre o texto. Nada a ver. Aí. Bom, na Namíbia, encontra-se o litro da cerveja à venda a preços baixos nas lojas à beira da estrada. Não, pessoal, nada a ver também. Nada a ver aqui. Ele não fala sobre o preço da cerveja. Ó, repare a maldade. Ó. Ele fala o seguinte: ele fala que você encontra garrafas de cerveja vazias. Ó, garrafas vazias de cerveja. Então, ó, espalhadas aí à beira da pista, ali tá, à beira das estradas. Então, não tem nada a ver aqui na alternativa letra B. Bom, em função da escassez de madeira, os ovambos, né, que é esse povo da Namíbia, estão construindo casas com garrafas de cervejas vazias. Ó, interessante, né? Exatamente o que a gente viu ali. Interessante. Bom, letra D. As casas são construídas próximas umas das outras no interior de uma muralha circular feita de madeira? Não, pessoal, ó. Eles constroem casas, por exemplo. Eles constroem a casa assim, ó. Um poste, um poste, um poste, um poste. Um poste, um do lado do outro, de maneira circular, de maneira a formar uma parede.
circular. Uma parede circular. Aqui ele fala, ó, as casas são construídas próximas uma das outras no interior de uma muralha circular feita de madeira? Não, aqui ele fala, ó, eles constroem a casa das crianças usando postes de madeiras fincados, né, cravados, parados ali, né, próximos um dos outros para formar uma parede circular, tá? Então, não, eles não constroem casas aí no interior de uma muralha circular. Aí seria basicamente, a gente tem aqui a muralha circular. Deixa eu botar aqui. E as casas, né, seriam feitas basicamente aqui dentro. As crianças. É basicamente isso que ele falou aí, tá? Na letra D. Então, não. E o povo de Ovambo tem a tradição de construir casas para as crianças utilizando madeira e tijolos. Não, ele só fala ali que ele vai utilizar os postes de madeiras, tá? Ele não fala sobre tijolos ali. Então, alternativa letra E não pode ser. Ficamos aí com a alternativa letra C, a nossa alternativa mais adequada para a questão. Em função da escassez, que ele fala bem aqui, ó, vou botar de azul, como a região onde eles vivem está sofrendo com a falta de madeira, falta de árvores, eles estão recorrendo a um material mais abundante, que é o plástico aí, que são as garrafas. Alternativa letra C é a nossa alternativa correta. Por último, nós temos esse texto aqui. Esse texto aqui ele é bem chatinho, mas vamos lá. Não vou ler ele todo, só vou ler até a parte que importa. Aqui, ó, a gente fez aí, ó, aquela técnica, o skimming, onde a gente faz a leitura completa do texto aí e entende sobre o que o texto está falando ali. Aqui a gente basicamente poderia utilizar só o scanning, mas vamos lá, vamos achar essa parte aí, né, da onde a gente vai utilizar o scanning. Vamos ler a questão. Ele fala o seguinte, ó, texto, ele manda a gente ler o texto e fala quais dessas características, de acordo com o texto, se referem ao transporte público feito pelos ônibus do Rio de Janeiro. Então, ó, ele quer as características de acordo com o texto que se refere ao transporte público feito pelos ônibus. Clean, que seria limpo e confortável, rápido e perigoso, eficiente e abundante, desconfortável e abundante, limpo e perigoso. Bom, vamos lá. Aqui o texto diz o seguinte, ó. Rio de Janeiro is Brazil Heart. Bom, Rio de Janeiro é o coração do Brasil, sua capital cultural e o centro emocional, centro nervoso emocional. É sábio lembrar que as cintilantes luzes românticas que brilham nas costas iluminam the city's notorious shantytown. Iluminam, né? Essas luzes iluminam a favela mais famosa da cidade. Aí vamos lá. Criminalidade ou crime, o crime, especialmente aqui ó, nós temos Tourist Village, Copacabana District. Bom, a criminalidade, especialmente no bairro de Copacabana, aqui seria completo de turistas, é comum. A maioria dos visitantes são alvos fáceis, mesmo por causa que eles geralmente, esse DEM aqui, pessoal, é bronze, eu não sabia que significava isso daqui, tá? Esse aqui é bronze, tá? E esse aqui foi o único que eu pesquisei aí, ó. Vamos lá. Mesmo por causa que eles não têm bronze, lack a gem, não tem bronze, não estão bronzeados ali. Então, aquelas pessoas mais claras, né? Então, eles são os turistas ali, são alvos fáceis. Aí, vamos lá. Aí, aqui ele dá a instrução, ó. Não use, né, relógios caros ou joias e carregue o mínimo possível de dinheiro. Ó, little cash as possible. Especialmente quando for à praia. Aí, aqui a gente começa, ó, a parte importante da nossa questão. O sistema de metrô é limpo, rápido e eficiente. Então, ó, limpo, rápido e eficiente. O sistema de metrô. O sistema de metrô é limpo, rápido e eficiente. Mas vai apenas até Botafogo. Isso, né, esse sistema de metrô não se estende para Copacabana. Ônibus, agora de vermelho,
ônibus são abundantes, mas são desconfortáveis e pode ser perigosos. Então, ó, os ônibus são abundantes, são desconfortáveis e podem ser perigosos, tá? Então aqui, ó, a gente chega na nossa resposta. A gente quer saber quais características em relação aí aos ônibus, o texto fala. Ó, quais dessas características, de acordo com o texto, se refere ao transporte público feito pelos ônibus? Ônibus são abundantes, mas são desconfortáveis e podem ser perigosos. Bom, são limpos? Não, ele não fala nada disso, mas ele fala que não é confortável, então aqui está errado. É rápido e perigoso? Rápido e perigoso? Bom, ele fala que ele pode ser perigoso aí, mas ele não fala nada de rápido. Nada de rápido aqui. Bom, eficiente? Bom, ele não menciona ser eficiente. Ele só diz que é abundante e que é desconfortável. E pode ser perigoso. Então, eficiente? Não, eficiente é o sistema de metrô. Ó. Eficiente, rápido e limpo. Então, não. Bom, desconfortável e abundante? Sim, interessante. Ó. Os ônibus são abundantes e desconfortáveis. Então, sim, interessante, letra D. E por último, nós temos aqui clean. Não, ele não fala nada de ser limpo. E perigoso. Bom, ele fala que pode ser perigoso aqui, tá? Mas limpo é o sistema de metrô. Eficiente é o metrô first, é o metrô. E clean também é o metrô aqui, tá? Então, a nossa alternativa mais adequada é a alternativa letra D, que fala que os ônibus são desconfortáveis e abundantes. Ok? Questão aí, alternativa letra D. Questão de número 50. Então, com isso, a gente chega aí ao final da prova de 2021, tá, pessoal? A gente fez aí, ó, a resolução, mas a gente também fez aí a revisão dos assuntos que caíram. Nesse caso aqui da última questão, a gente aí, ó, poderia ter lido, né, aí o texto por completo, mas esse texto aqui ele é bem chato. Ele tem aqui algumas palavras que, se eu for tentar trazer para o português, não fica tão legal aí, e eu vou demorar para trazer essa tradução, tá? Então, só li aqui até essa parte que é importante. Aqui, ó, a gente chega e encontra as informações que a gente precisa fazendo, né, o scanning. Um scanning aqui, a gente analisa aí o texto e vê quais informações batem ali com as alternativas, tá? Então, chegamos à alternativa letra D na questão de número 50. Fizemos aí as duas últimas foram questões de interpretação. Fizemos questões de tempos verbais. Essa questão aqui ela é interessante, você precisa tomar um cuidado aí. Fizemos essa questão também de interpretação de texto, mas voltada ali para imagens. Nós temos aí, ó, falsos cognatos, vocabulário, tempos verbais, né, que é o presente contínuos, pronomes, artigos e plural, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula, onde a gente vai fazer aí a prova do ano de 2022. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.